Pessoal, presta atenção nisso porque o que acabou de explodir na política brasileira é sério. O deputado federal Lindbergh Farias fez acusações pesadas envolvendo o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. E no meio dessa história, aparecem o caso do Banco Master e o que já tem gente chamando de Bolsomaster. O mais estranho é o silêncio da grande mídia, incluindo o Grupo Globo. Estamos falando de suspeitas que passam pelo sistema financeiro, decisões do Banco Central e conexões políticas que remontam ao governo de Jair Bolsonaro. A pergunta que fica é: por que isso não está virando manchete em todo lugar? Hoje, a gente vai entender essa história. Você acha que... Existe uma grande blindagem do Roberto Campos Neto, inclusive da mídia e da justiça, do Poder Judiciário. Eu já tinha entrado com vários processos no Conselho de Ética da Presidência da República, conseguiram bloquear. Hoje está com tornozeleira eletrônica. O chefe da supervisão bancária do Banco Central e o chefe adjunto. Tem um conluio, está claro hoje naquela... Eles participavam de um grupo de zap com o Vorcaro, recebiam dinheiro do Vorcaro, mas não é só isso. Tudo do Banco Master aconteceu com Roberto Campos Neto. A própria compra do Banco Máxima, ainda, feita pelo Vorcaro, foi autorizada no Banco Central do Roberto Campos Neto. Depois teve a edição de várias normas flexibilizando procedimentos que permitiram a fraude do Banco Master. Pode perguntar aí quantas reuniões, pode ir atrás dessa informação aí como jornalista, dizer a vocês, e quantas reuniões houve de instituições com o presidente do Banco Central, inclusive da Febraban, essa informação já divulgada, dizendo que aquilo era um absurdo, que aquilo ia explodir. O que foi feito com o Roberto Campos Neto? Nada. Deixaram, foi tudo governo Bolsonaro e Roberto Campos Neto. Eu quero que abra uma investigação, uma notícia crime na PGR e a Polícia Federal investigue o Roberto Campos Neto, porque tem várias medidas de ministro do Supremo Tribunal Federal, quando vai investigar o Roberto Campos Neto, travam. Então é algo inadmissível. Está na cara hoje com essa história que tinha o Banco Central do Roberto Campos Neto, estava no meio de todo o rolo. Então o que a gente quer é que exista uma apuração. Jogaram a bomba para o governo do presidente Lula, o Galípolo, que entrou, foi uma pressão gigantesca política. Para quê? Para autorizarem a compra pelo BRB. Não só o Banco Central, mas o governo, tem Haddad, o presidente Lula. Houve por parte do Banco Central a liquidação do Banco Master, como também a Polícia Federal foi para cima do Banco Master. Eu via muita gente dizendo o seguinte: vai ter um acordão para salvar todo mundo. Eu sempre dizia para a imprensa, para esse cara todo aqui, ele tem uma pessoa que eu sei que não está nesse acordão, que não quer isso. É o presidente Lula, que toda vez que ele encontra, ele diz: isso aí é um absurdo, é um escândalo, e é isso que está acontecendo. Inclusive, reações políticas que estão acontecendo por essa posição, que é uma posição do governo, que é uma posição do Lula e que é expressa pela Polícia Federal, que está indo à frente das investigações. E a minha previsão é que muito mais coisa vai acontecer. Agora você veja, é uma atitude miliciana, bolsonarista daquele Vorcaro, falar dar uma surra em jornalista, quebrar os dentes do jornalista, Lauro Jardim. Não é difícil imaginar quem foi o suporte político do Vorcaro. Na verdade, eu diria que o Vorcaro só caminhou com esse suporte político durante todo o tempo, junto com o Roberto Campos Neto e com o Bolsonaro. E ele, o próprio Vorcaro, tentava vazar, e vazava o contrato com o Lewandowski, que era um contrato lá, mas que a gente sabe o que estava por trás dessa fraude. A gente sabe o que estava por trás de tudo. Engraçado que eu fico impressionado, porque nessa imprensa não aparecem esses nomes, não aparecem os nomes dos verdadeiros donos daquela coisa como toda. Um Cláudio Castro desse da vida vai ter que ser preso. Estourou 970 milhões de previdência sem fundo garantidor. Não tinha fundo garantidor. Banei, gente. E eu não vou ficar aqui, eu falando todos os personagens, mas não sou eu, não cabe a mim esse papel aqui agora. Agora, não é preciso ser muito vivo, eu tenho cobrado da imprensa aí, do solo. De quem está por trás de tudo isso. Por isso que eu tenho certeza que o Roberto Campos Neto é peça central. Ele sempre teve essa associação aqui do Roberto Campos Neto com a parte do parlamento, em todo aquele processo em que ele foi presidente. Então isso aqui está muito claro, então não dá para ficar na defensiva com os bandidos como esse com o Nicolas. O Zeitel, a gente sabe que era da igreja dele, o Vorcaro também. Viajou no avião do cara, o cara depois não sabe quem era o avião do cara. Deram dinheiro para o Bolsonaro, para a campanha do Bolsonaro e para o Tarcísio. Pois é, deram para o Bolsonaro e para o Tarcísio. E aí faz o outro, diz que não sabe, aí pergunta da conta da mulher da Alexandre de Moraes. Sim, mas ele não responde o dele.
Diz que não sabia, então acho que a gente tem que ir para a ofensiva nesse tema, tá? Não dá para cair na defensiva. Um bando de gente como essa turma bolsonarista envolvida em tudo que é rolo. Eu acho que esse candidato a presidente da República deles é o mais vulnerável. Agora, nós eu acho que poupamos muito o Flávio essa história. Vamos ver, esperar definir o candidato em abril, vamos ver quem é, se é ele, o Tarcísio, mas eu acho que agora a gente tem que começar, porque eles começaram a campanha eleitoral para eles já começa, de certa forma já começou. A gente tem que organizar nossas baterias aqui e ir para a ofensiva política. Quando o parlamentar faz acusações tão graves envolvendo o sistema financeiro, o Banco Central e possíveis relações políticas, seria razoável esperar um grande debate público. No entanto, muitas vezes o que se vê é silêncio seletivo. Foi exatamente isso que aconteceu após a fala contundente do deputado Lindbergh Farias, que levantou suspeitas sérias envolvendo o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, o sistema bancário e figuras ligadas ao bolsonarismo. A denúncia política é explosiva. Segundo Lindbergh, houve uma blindagem institucional e midiática em torno de Campos Neto durante o governo de Jair Bolsonaro. Ele afirma que tentativas de investigação teriam sido travadas tanto no âmbito administrativo quanto judicial. Em um país marcado por escândalos financeiros recorrentes, o simples fato de tais acusações existirem já deveria justificar investigações rigorosas e ampla cobertura jornalística. Lindbergh aponta que decisões tomadas dentro do Banco Central durante a gestão de Campos Neto teriam criado condições para irregularidades envolvendo instituições financeiras privadas. Ele cita, por exemplo, mudanças regulatórias que teriam flexibilizado regras e permitido operações suspeitas envolvendo bancos e investidores. Mais grave ainda é a alegação de proximidade entre autoridades responsáveis pela supervisão bancária e empresários ligados a instituições financeiras investigadas. Segundo ele, haveria inclusive grupos de comunicação informal, como aplicativos de mensagens, onde circulavam relações diretas entre reguladores e empresários. Se confirmado, esse tipo de relação representaria um dos maiores conflitos de interesse possíveis. Reguladores conversando diretamente com agentes que deveriam fiscalizar. Outro ponto central da crítica é o papel da grande imprensa. Lindbergh afirma que nomes centrais dessa trama raramente aparecem nas manchetes. Em sua avaliação, existe um padrão histórico. Quando escândalos atingem governos progressistas, a cobertura é massiva. Quando atingem setores do sistema financeiro ou aliados da direita política, a abordagem seria mais discreta. Esse argumento toca em um tema delicado da democracia brasileira, a concentração da mídia. Grupos como a Grupo Globo possuem enorme influência na formação da opinião pública. A crítica recorrente de setores progressistas é que essa estrutura pode produzir um filtro narrativo, aquilo que ganha destaque e aquilo que simplesmente desaparece do debate nacional. Não se trata de negar o papel essencial do jornalismo investigativo. Pelo contrário, justamente por sua importância democrática, espera-se que ele seja aplicado com o mesmo rigor para todos os atores do poder, incluindo o sistema financeiro. As acusações feitas por Lindbergh Farias podem ser contestadas, investigadas ou até eventualmente refutadas. Mas ignorá-las completamente não fortalece a democracia. Ao contrário, enfraquece a confiança pública nas instituições.